Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite, queridos internautas. Estamos iniciando a nossa transmissão hoje, dia 9 de outubro de 2023, com um pequeno atraso de 7 minutos. Quando são 20 horas e 37 minutos, estamos iniciando a nossa transmissão, saudando os nossos presidentes regionais da ANAB, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista José Luiz, do Jornal O Novo, da cidade de Novo Hamburgo, o jornalista Domingos da Paz, de São Paulo, o doutor Carlos Eduardo Martins, outro grande mestre do direito e também jornalista com suas matérias jornalísticas sérias. Queremos também saudar a todos os demais órgãos de imprensa séria, profissionais de comunicação verdadeira, voltados para a transmissão da notícia e não os seus comentários tendenciosos. Essa transmissão também está sendo transmitida pelos canais do Twitter e do YouTube. O Rumble, nós estamos momentaneamente interrompidos em razão de ter problemas técnicos de acesso ao estúdio. Nós estamos usando o stream do StreamYard e ele não estão conseguindo se comunicar adequadamente. Nós hoje vamos comentar a resposta trazida da Câmara Federal envolvendo a ADI 7409, impetrada pela Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. E aqui nós queremos fazer uma ressalva importante. Tem um vídeo circulando dizendo que a ANB quer derrubar o Estatuto da OAB e a OAB. Nós não estamos querendo derrubar nada. Nós levamos ao Poder Judiciário uma realidade fática, constatada em uma série de evidências fáticas, comprovadas, de maneira que as ilicitudes, se elas tiverem que vigir no ambiente da justiça, não há necessidade de se estudar o direito. E nós vamos falar sobre isso em nossa live de hoje. Aliás, o Brasil é a grande farsa nesse Congresso Nacional. Vamos também conversar um pouco sobre o andamento dos preparativos do nosso segundo Congresso Brasileiro da ANAB, mas isso mais um pouco para o final. E o nosso tema importante também está tramitando na Câmara Federal e no Senado a PEC 21, apresentada em 2015, também comparado com o RICAL, que trata da soberania e, olha só, a vontade popular na manifestação de retirar o presidente da República quando ele não atende à expectativa do povo. Mas tem algumas armadilhas que eu e o Dr. Robson Ramos já comentamos. Portanto, vamos hoje iniciar a nossa transmissão saudando os nossos painelistas que estão conosco hoje, que é o Dr. Robson Aparecido Ramos, o Dr. Jofre Caldas e o Dr. Hermenegildo. Estamos aguardando também o Dr. Lino Lima Aguiar, o Dr. Maurício e a doutora Leonice, que ainda não ingressaram no estúdio. Antes, porém, de passar a palavra para os nossos convidados e painelistas de hoje, queremos também convidar a todos a participarem desse evento promovido pela Associação Nacional dos Advogados Brasileiros Regional Seccional do Rio de Janeiro. A doutora Aldenora, que está se recuperando de uma pequena cirurgia no ombro e ainda está convalescendo, nos mandou esse material esta semana, pedindo que fosse divulgado em nossa live, que é curso de atualização do direito penal. Uma ótima chance de aprimorar seus conhecimentos em direito penal. Aliás, muita coisa ainda virá envolvendo o direito penal em nossa caminhada. Quem será o administrador e que ministrará as aulas é o Dr. Valmir Souza, que também é diretor de comunicação social da ANAB Rio de Janeiro. O início das aulas, 23 de outubro, com turmas à tarde e à noite, aulas semipresenciais. Também, igualmente, curso de atualização do direito previdenciário, seguridade social, aposentadoria por idade ou tempo de serviço, auxílio por incapacidade temporária e outros benefícios da Previdência Social.
Quem administrará essa matéria será a doutora Cristina Rio de Janeiro, com aulas previstas para o início em 23 de outubro. Portanto, está aí. Não precisa ser só do Rio de Janeiro, pode ser do Espírito Santo, quem estiver perto do Rio de Janeiro, como são semipresenciais, é importante que estejam localizados no Rio de Janeiro. É isso, então. Dada a informação, parabéns, Rio de Janeiro, parabéns, doutor Aldenor e toda a sua equipe, por essa belíssima iniciativa, porque realmente a ANAB também está promovendo isso em vários outros estados da Federação Brasileira. Vamos ver agora, vamos envolver essa parte, querendo dar as boas-vindas ao Dr. Robson Aparecido Ramos. Doutor, mais uma vez é uma honra estar na sua companhia nessa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutor Jofre, doutor Hermenegildo e aos nossos colegas internautas. É sempre um prazer estar presente, tratando de temas importantes para o nosso país, né? Boa noite, doutor Lino. Maravilha. Doutor Jofre Caldas, meu irmão, muito boa noite. Mais uma vez, para nós é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco para debater os temas tão importantes que estão surgindo dia após dia em nossa caminhada da ANAB. Boa noite, doutor Carlos, boa noite, doutor Robson, boa noite, doutor Hermenegildo, boa noite a todos. E é bastante gratificante e construtivo, né, participar dessa live, debatendo, construindo ideias, temas importantes que se põem para poder nós debruçarmos e uma construção. Que venha, nesse caso, a beneficiar. Tem um retorno do áudio aí, eu acho que continua sendo o doutor Hermenegildo, não sei se tem... Não, acho que é o meu. Vou ver aqui, acho que é o meu. Eu ver aqui. Doutor Lino, se tiver o canal do YouTube aberto, tenta modificar. Doutor Hermenegildo, meu querido irmão, muito boa noite, que bom tê-lo aqui conosco. Boa noite, sempre é uma honra estar com meus pares advogados de alto nível desta conceituada ANAB Nacional e também as regionais. É um prazer estar para debater esses assuntos de alta relevância para a nossa categoria profissional de advogados filiados da ANAB. Perfeito, nós estamos ainda aguardando a doutora Leonice, que deve estar em alguma atividade aí, porque ela confirmou a participação há poucos instantes, e o doutor Lino acabou de entrar e teve que sair até aqui. Vamos lá. Vamos ver se nós conseguimos trazer o doutor Lino. Melhorou meu áudio, doutor? Melhorou meu áudio? Melhorou? Perfeito. Beleza. Doutor eu tirei a bateria. Tirei. Doutor Lino já saiu de novo. Algum probleminha técnico. O doutor Lino é o nosso representante lá de Rondônia, mas ele hoje está no centro do país, né? Então, ele já havia comentado esta tarde que talvez e possivelmente tivesse problemas de transmissão. Mas, enquanto isso, nós seguimos. Dr. Robson Ramos, nós vamos dar uma passada rapidinho num tema que eu reputo bastante interessante, que é a questão da emenda constitucional número 21, que essa gente do governo quer promover. Então, essa informação eu gostaria de compartilhar com os nossos internautas também. Vamos ver, compartilhar aqui. Eles estão falando sobre essa emenda constitucional 21, e essa emenda trata da cassação do presidente da República caso ele não atenda às exigências e não satisfaça a vontade popular no comando da República. E um trecho dessa emenda diz o seguinte: além disso, ainda que não se possa negar a relevância no âmbito da União dos membros do Congresso Nacional na condução política do país, é preciso atentar para o fato de que, na atual ordem constitucional,
os poderes são concentrados na figura, prestem atenção, olha aqui, na figura do presidente da República, constituindo aquilo que Carlos Santiago Nino definiu como hiperpresidencialismo. Ele escreveu isso em Buenos Aires em 1992. Dessa forma, em um cenário em que as figuras do chefe de governo e o chefe de Estado se sobrepõem e são atribuídos ao presidente da República maiores responsabilidades e poderes de qualquer outro governante ou membro eleito, e de todo recomendável que o seu mandato, e só o seu, possa ser retirado por vontade do Legislativo, desde que aprovado pela maioria da população. Então, significa, Dr. Robson Ramos, Dr. Hermenegildo, Dr. Joffre, doutora Léo, ainda não sei se a doutora Léo já conseguiu entrar também, vamos ver se ela já chegou. Vamos ver quem é que está aí. O doutor Maurício. O doutor Maurício. Então, doutor Robson, nesse ambiente, me parece que nós estamos realmente num ambiente absolutamente fictício. E o doutor Robson Ramos, ele inclusive comenta, embora esteja aqui conosco hoje, mas ele diz que isso não mostra, abro aspas aqui, isso mostra que a costumeira falácia que eles usam já não tem mais a mesma eficácia ou eficiência de outrora. Esta PEC é uma grande armadilha para aplacar a angústia do povo por mudanças. Induz o povo a acreditar que conquistou uma vitória, mas na prática nada mudou, ou nada muda. Atualmente, o plebiscito já é chamado de consulta popular, pela lei que regulamenta o plebiscito. Esta PEC torna constitucional esta aberração. O relatório inicia fazendo referência de uma democracia semidireta. E aqui eu quero chamar o doutor Robson Ramos para que ele mesmo faça o seu comentário sobre isso. É um absurdo, doutor Robson, o que esta gente está propondo. Pois é, doutor Carlos, eles estão acostumados a enganar o povo, né? Eles têm uma lábia típica de estelionatário. Aquele cara que quer vender um carro usado e pinta ele de outra forma, mostra uma coisa sensacional para vender, né? E depois que o cidadão compra, é que ele descobre o tamanho do problema. Esta PEC é do mesmo estilo. Ela aparentemente, né, coloca o poder na mão do povo, mas só aparentemente, porque na prática continua exatamente como está. Ou seja, hoje, o plebiscito, que na Constituição consta como uma forma de exercício do poder soberano pelo povo, né? Na lei 9.709, de 18 de novembro de 98, a lei que regula o plebiscito, ali eles falam que o plebiscito é uma consulta popular, ou seja, não é o exercício do poder pelo povo, né? Então, e que para existir plebiscito precisa da permissão do Congresso. Ora, nessa lei complementar que regulamenta ali o plebiscito, ela restringe, né, o verdadeiro significado do plebiscito e tira do povo o poder soberano. O soberano passa a ser o Congresso. Por quê? Porque soberano é aquele que não depende da permissão de outro poder para exercer as suas atividades, para tomar suas decisões. Então, nessa PEC aqui, né, ela torna essa inconstitucionalidade legal, porque você passa a ter na Constituição, oficialmente, que uma consulta popular e depende da aprovação do Congresso. Ou seja, não muda nada. Veja, por exemplo, doutor, o plebiscito das armas.
O povo Exato, em 75... exato. E aí negaram o direito do povo se manifestar. Isso é um absurdo. O plebiscito não é pesquisa de opinião. O nome plebiscito todo mundo conhece, né? Quem foi para a faculdade, estudou, sabe que plebiscito é a forma de o povo exercer o seu poder soberano. É assim em qualquer lugar democrático, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se o prefeito quiser mudar a rede de telefonia da cidade, ele tem que fazer uma consulta popular para ver se o povo aprova, porque aquilo vai ter um custo. Se uma empresa quiser montar um supermercado num bairro, tem que ter um plebiscito no bairro para ver se os moradores aprovam, porque aquilo pode ser prejudicial aos moradores. No caso dos Estados Unidos, ninguém quer um supermercado perto de casa, porque isso desvaloriza o imóvel, né? Então, não é assim que funciona. O plebiscito não é uma pesquisa de opinião. O resultado do plebiscito tem que ser cumprido obrigatoriamente. É o exercício soberano do poder pelo povo. E o que aqueles fazem? Aqueles dizem que o plebiscito é uma consulta popular, que vai para o Congresso. Se o Congresso concordar, aí volta para o povo referendar a vontade do Congresso. E não é assim que funciona o plebiscito. É uma piada, né? É uma piada, né, doutor? Eles pensam que o povo é bobo, né? Já fomos muito inocentes, né? A gente acreditou muito no discurso deles, mas hoje em dia a gente não cai mais nessa conversa. Então, essa PEC é só para acalmar o povo quer mudanças, né? E mais, eles chamam de revogação de mandato. A revogação de mandato não é só para o presidente, é para o governador, para o prefeito, para ministro. Mas, doutor Robson... É o exercício soberano do poder pelo povo. Deixa eu fazer uma perguntinha aí para o doutor Geoffrey Caldas. Se o presidente da República... a sugestão que o povo não concorda, que ele tenha sido... que ele não tenha sido suficientemente adequado na sua administração... ele, a partir do segundo ano, e somente a partir do segundo ano, poderá ter essa consulta popular contra ele. E não pode ser no último mandato, no último ano do mandato, e nem no primeiro ano, tem que ser a partir do segundo ano. E aí caça só o presidente. Mas a chapa que elege ele são os dois, é o presidente e vice. Doutor Geoffrey Caldas, nós não estamos caindo na mesma armadilha de outras peças de emenda constitucional que apenas nos emprestam essas mentiras, vamos assim dizer, para dizer que o povo tem valor, que a opinião do povo é válida, quando, na verdade, nada mais é do que uma maquiagem? Olha, a situação é a seguinte, eles estão promovendo determinados engodos justamente pelo fato do povo ter despertado, né? Como diz o nosso hino nacional, o povo estava dormindo em berço esplêndido, hoje mais não. Mas são medidas, são leis que eles propõem, que eles aprovam e que, na verdade, os seus efeitos são os mesmos justamente de leis que já estavam antes. Por exemplo, a questão da improbidade administrativa, em que presidentes passados foram impeachmentados, né? A pedalada fiscal, quer dizer, da Dilma Rousseff, né? Então, o que é que acontece? Isso não constrói, ou seja, isso não contribui em nada, porque já se tem leis para isso. Isso é como se fosse aquela coisa, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma força ao povo, vamos mostrar que o povo tem poder de decisão, que o povo tira, o povo volta. Não tem nada a ver, a coisa não é assim. Tão simples como eles mostram. Pode continuar, doutor. Sabe? Sim, para poder achar, para poder, no caso... Pode continuar.
dá uma forte sensação, entendeu, de poder ao povo, né? Mas o povo não vai cair mais nessa. Já é o fim, já era. Eles não enganam mais. Pois é, mas eles continuam subestimando a inteligência do povo. Nessa PEC, o parecer é que nós somos uma democracia semidireta. Não existe isso. Com certeza, subestimam o povo. Doutor Hermenegildo, essa PEC foi apresentada em 2015 e a Vanessa Graziotin, logo quem, né, fez um pedido de emenda dessa PEC e eles estão atribuindo ao presidente que ele teria superpoderes. Ora, quem sabe como foi o mandato do presidente anterior, ele não pôde governar por conta do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Então, o doutor concorda que realmente está na mão do presidente da República esse superpoder? Ou ele é só exercido na medida que algum outro órgão assim permitir? Doutores, o doutor Ramos, o doutor João Caldas já delineou tranquilo, com precisão, mas eu quero dizer, enquanto a nossa nação ficar nas mãos das corporações, não tem outro sentido para nós, no que tange a melhoria do povo brasileiro. Tudo é um engodo, tudo é enganação. Esse povo que está aí no poder, a Câmara Federal, o Senado, eles há muito tempo eles vêm querendo realmente acabar com a nossa democracia. Isso está latente, com raríssimas exceções. Então, é mais uma enganação, é mais um engodo. Eu acompanho os relatores aí, o doutor João Picada e o doutor Robson Ramos. Doutor Maurício, nós vimos que o ministro Gilmar Mendes disse que estão preparando o semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, como quer que chamem. Embora não haja previsão constitucional, mas será que nós não nos rebelamos contra algo que não está previsto na Constituição e aceitamos tudo isso calado, doutor Maurício? Bom, pois é, doutor Carlos. Bom, primeiramente, boa noite a todos, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Menegildo, doutor José, doutor Lino. Prazer, mais uma vez, estar com todos. Estou sentindo falta da doutora Léo. Onde é que ela está? Bom, doutor, em relação ao que o doutor disse, da questão do o ministro Gilmar Mendes, vou usar assim, falou sobre a questão do semipresidencialismo. Bom, isso, na verdade, doutor, salvo o melhor juízo, o ano passado houve um debate, que apenas está... Olha só, no governo anterior, houve um debate, inclusive na Fundação Getúlio Vargas, o debate com Gilmar Mendes e Lira. Gilmar Mendes representando, lógico, o Judiciário, o STF, e Lira representando o Congresso Nacional, falando sobre semipresidencialismo. Mas nesse semipresidencialismo faltou dois itens ali, dois entes, melhor dizendo, duas instituições. O Poder Executivo, representantes do governo executivo, e também do povo. Faltou o povo nesse debate. Porque não tem povo. Não tem povo. Já parte desse seguinte princípio, ou seja, falaram de um semipresidencialismo entre apenas dois poderes, judiciário e o legislativo. Mas faltou o povo e faltou o poder executivo. Isso, o que inclusive me remete, alguns anos atrás, vamos dizer assim, a questão de apenas colocar ali para o povo se acalmar, isso para remete nos anos de 1930, Getúlio Vargas, quando São Paulo se revoltou, na Revolução Constitucionalista de 32, melhor dizendo, quando São Paulo se revoltou, e aí, passado, São Paulo foi derrotado, claro,
passado alguns, acho que, salvo melhor juízo, 2 anos, o Getúlio Vargas, né, ali, em tese, promulgou uma Constituição para que São Paulo pudesse ficar ali mais tranquilo. Opa, não, então ele está fazendo algo. Então, é basicamente isto que faz me lembrar desses itens, essa PEC, né? E democracia, Dr. Robson, democracia, hoje, tiraram, né? Ou melhor, maquiaram a democracia, colocando hoje como Estado democrático de direito. Mas agora é o Estado democrático de direito, ou seja, tiraram, é nítido. O povo tá sabendo disso. O povo acordou. O povo acordou. Perfeito. E tiraram do povo essa questão, o quê? A questão da democracia e jogaram para o Estado. Doutor Lino, perfeito, doutor Maurício. Doutor Lino, isso que o doutor Maurício acaba de colocar, isso é um dos fundamentos do artigo 1º da Constituição Federal, é o primeiro fundamento. Né? Todo o poder emana do povo, em nome dele é exercido através de representante legal ou diretamente nos termos dessa Constituição. Aí depois tem aquela constituindo-se em Estado Democrático de Direito. Pois bem, depois que você vê tantas manobras feitas por uma corte, de uma Suprema Corte, que julga quem não tem foro privilegiado, que condena quem não cometeu crime, que começa a julgar a quem não compete julgar, instrui, investiga, entre outras barbáries. Onde vai parar o nosso Estado Democrático de Direito e em que ambiente nós podemos dizer que o Congresso Nacional ainda cumpre a sua finalidade precípua constitucionalmente previsto? Boa noite, doutor Carlos Schneider, doutor Robson Ramos, Hermenegildo, Alberto, doutor Jofre Caldas, doutor Maurício, todos que estão presentes. Eu quero responder, presidente, o seguinte, que nós estamos numa situação no Brasil onde a democracia já está difícil de ser acreditada com esse Congresso que está aí. Nós vemos aí que o Congresso, algumas pessoas, tanto senadores como vereadores, estão tentando fazer alguma coisa, mas estão sem força para que isso aconteça, né? Hoje a gente vê aí que, como o doutor Robson havia falado sobre o plebiscito e o referendo, são duas vontades do povo, sendo que o plebiscito é a vontade do povo que o Congresso precisa realmente acatar, enquanto que o referendo o Congresso apresenta e o povo aceita ou não. Então, nós estamos vivendo uma democracia que realmente está naquela situação de muito perigo para não ser instituído um comunismo no Brasil. Nós que viemos de uma formação militar, eu e o presidente, o doutor Schneider, nós sabemos que antes, no regime militar, havia democracia, mas o comunismo sempre tentando acabar com essa democracia que nós estamos vendo hoje aí na nossa vida, né? Que isso aí influi na vida de todos os brasileiros. Nós estamos hoje eu estou aqui no estado de Goiás, mas vendo a Amazônia ela é completamente cheia de ONGs. Lá na região norte, no Ceará, lá para onde tem os votos desse nosso governante de hoje, né, lá não tem ONG. As ONGs estão todas na Amazônia. Veja que como a nossa democracia está em perigo. Hoje, o IBAMA, a Polícia Federal, estão tirando as pessoas das áreas, porque tinha aquele marco temporal, né, que queriam aprovar para tirar as terras dos índios, porque todas as terras dos índios na Amazônia são terras que são com minério de diamante e ouro. Né? São riquíssimas, que dá para pagar esse absurdo que está ocorrendo de gasto desse governante atual, que já deveria ter, porque eu vejo assim, a responsabilidade fiscal, a lei da responsabilidade fiscal,
Onde é que está que o Congresso não dá um freio nessa situação toda desses gastos absurdos de idas e vindas para outros países, entendeu? E demonstrando que o Brasil já está no vermelho. Já está. Meu irmão, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Você não acha que dessa situação toda que se criou no país só tem um responsável, que é o presidente do Senado? Sim, e principalmente o presidente do Senado, que está de 4, né, para o STF, né? Ele já deveria ter instituído vários impeachments aí que está sentado em cima, e a gente está assistindo essa democracia que nós estamos vendo aí, que não é uma democracia, né? Infelizmente, nós não vamos aqui na live tecer tanto. Eu vejo que nós temos que ter o objetivo de ver aquela PL 832, lá do deputado Zé Medeiros, que é uma das coisas que a gente precisa seguir na ANB, essa situação de nós mostrarmos que o MEC ele precisa ser responsabilizado por todos os diplomados que não pode exercer a profissão. O MEC é um dos responsáveis. Então, eu digo... Pois não. Hoje ainda, nós temos uma atividade jurídica que vamos cumprir, né, que será informado na próxima semana, né? São coisas que a ANB está evoluindo, estudando, trazendo para a conclusão de remover essa sujeira toda que está envolvendo não só o Estatuto da Advocacia, mas todo o direito no Brasil. Então, nós estamos realmente diante da falência absoluta do Estado democrático de direito. A nossa falta de exercer a profissão já é um abalo na democracia. Já é um abalo na democracia. Porque como que o MEC dá um diploma que você estuda 5 anos e você não pode exercer a profissão? Então, também nós vamos lá atrás verificarmos que a ANAB tem tentado lutar por uma coisa que tem direito e nós não temos conseguido. Não é isso? Maravilha. Agora nós vamos passar para o nosso tema, que eu considero importante também analisar, a manifestação da Câmara Federal sobre o episódio da carta recebida, a intimação recebida pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo a questão da ADI 7409. Provocado para se manifestar autos diante da gravidade da denúncia, a Câmara teve a sua maravilhosa iniciativa de preliminarmente alegar de que a ANAB não teria capacidade, seria a parte legítima da parte de figurar no polo ativo, né? E eles só pegaram aquele Ctrl+V, Ctrl+C daquela decisão da ADI anterior, que é outra instituição, aquela instituição não existe mais. E eles se apoderaram dessa coisa, como eles se apoderam de tantas outras coisas, inclusive da vontade popular de legislar ao arrepio da vontade deles e não da vontade do povo. Então, eles dizem que em caráter nacional das entidades de classe não decorre da mera declaração formal, sendo imprescindível a demonstração da efetiva representação de determinada categoria econômica ou profissional, né, e pelo menos 9 estados da federação. Bom, eles não sabem, mas não sabem porque não querem, porque a ANAB está constituída nos 26 estados e no Distrito Federal. Portanto, é outra falácia aí que essa gente traz à tona para o debate sem saber que eles têm conhecimento da ANAB. E também eles decidem aí seguir nessa senda, apenas falando aquilo que a ADI anterior já havia falado. E eles também trazem de volta uma coisa que eu acho interessante, eles fazem a juntada de uma série de documentos e até nos consideram como litigantes de má-fé. Ora, vejam só como as coisas são interessantes, como essa casa é
tem mau caráter, né? Eles são muito mau caráter. Aliás, nem o Lira que está respondendo isso. São os advogados que lá dentro trabalham, talvez já há muitos anos, carregados de vícios. Eles dizem que a nossa entidade, a autora, com o objetivo de anular o Estatuto da Advocacia, olha que eles usam o termo anular o Estatuto da Advocacia, questionar a existência da OAB, apresenta a ação de controle concentrado de constitucionalidade com lastro em. Aí eles colocam os lastros aí que nós informamos. Tais argumentos infundados, olha só, tais argumentos infundados, embora aprovados lá, e que alteram a verdade dos fatos. É impressionante como eles têm um jogo de palavras medíocres aqui. Como se demonstrará, afrontam as instituições máximas do poder público e a memória de autoridades importantes à história do país. Não sei que história do país pode ser mais importante do que tratar de uma discussão envolvendo a fraude do Instituto Normativo do Exercício da Advocacia. E aí eles falam, em primeira face, a autora questiona a lisura de processos institucionais. Questionamos sim. Questionamos e está provado que não respeitou a Constituição. Sem qualquer base de verossimilhança, e apresenta a ação de controle concentrado com a mesma causa de pedir e os mesmos vícios de legitimidade e méritos apresentados na ADI 6278. Bom, essa gente está querendo desviar o foco, mas não querem enfrentar o teor da ADI. E no mérito eles dizem, o processo legislativo da Câmara dos Deputados, a matéria foi suscitada por meio de projeto de lei 2938, anunciado ao plenário com a autoria do deputado federal Ulisses Guimarães, prestem bem atenção para essa parte, conforme publicado no Diário do Congresso Nacional em 29 de maio de 1992. Essa é a resposta que eles deram, e aqui eles publicam aquilo que eles acima comentaram. O projeto de lei foi apresentado em 22 de 6 de 92 e integralmente publicado no Diário do Congresso Nacional, indicando a autoria de 73 deputados. Que interessante isso. Muito interessante essa afirmativa. Na sequência, eles ainda informam uma lista de deputados que sequer não firmaram essa engenhosa peça, supostamente do PL 2938. E aí, no item 32, apesar de despicienda a discussão sobre a presença ou não da assinatura do autor principal do projeto de lei, diante das evidências institucionais e diante da importância do projeto, é fácil observar, por simples conferência da página de assinatura do projeto de lei apresentada em papel, conforme digitalização apresentada pela autora, na página 42, documento 9710. A assinatura do deputado federal Ulisses Guimarães, conforme esse destaque. Aqui, então, ele teria assinado, né? Eles, inclusive, destacam aí, como vocês podem ver, essa assinatura aqui, eles estão destacando, entre outras tantas assinaturas, informando que Ulisses Guimarães legitimou a peça. Essa análise é firma, aliás, é a firma a ser reconhecida em diversos documentos de importância percussiente na história brasileira e de grande divulgação na internet. Como se pode ver, aqui, novamente, eles trazem uma peça assinada por Ulisses Guimarães. E prosseguindo na tramitação do PL 2938, tendo sido distribuído em 22 de 6 de 92, a Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania para parecer sobre a matéria, foi analisado na comissão em 10 de 3 de 94. Veja só, na comissão, com a aprovação unânime do parecer do relator deputado Nelson Jubim, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa dos PLs tais e tais e tais, apensados e da emenda apresentada na comissão e no mérito pela aprovação na emenda apresentada na comissão e pela rejeição dos projetos apensados com emendas. Vale transcrever que a parte inicial do relatório apresentado pelo então deputado federal Nelson Jubim, ele coloca aqui o relatório dele e eles trazem isso
transcrevendo essa matéria. E, nesse sentido, a título de esclarecimento, a discussão sobre a regimentalidade ou não da submissão da matéria ao poder conclusivo das comissões não cabe em controle concentrado de constitucionalidade, por se tratar de parâmetro infraconstitucional. Dr. Robson, preste bem atenção a esse texto aqui. Sobre esse ponto, o lastro argumentativo da autora é a norma presente no regimento interno da Câmara dos Deputados, portanto, fora do escopo constitucional necessário. Seguindo na tramitação, o projeto de lei do Senado Federal foi renumerado, isso nós sabemos, pelo PLC 8894, após ser discutido e aprovado no plenário. Olha que sacanagem. O envio à sanção foi informado à Câmara dos Deputados por meio de ofício 390-14-6, de 14 de 694. Em sequência, a sanção foi comunicada pela Presidência da República à Câmara dos Deputados por meio da mensagem tal de 1994. Nesse ponto, importa salientar que a discussão sobre a veracidade ou não da assinatura do Presidente da República é um desrespeito à instituição da Presidência da República e ao seu papel constitucional no processo legislativo, prescindindo de qualquer defesa nesse sentido. Por quê? Agora faz uma pergunta. Por que é um desrespeito trazer a discussão e a prova de que a Presidência da República não assinou aquele documento, que foi uma fraude? Por que é o desrespeito? É para não colocar isso à luz do conhecimento do povo? Portanto, do ponto de vista do processo legislativo, não há quaisquer pechas, né, de inconstitucionalidade a objurgar a lei em apreço. E aí eles trazem algumas jurisprudências. Olha, é risível, é cômico, se não fosse patético. Aí eles trazem a ADI 3026, que reconheceu-se a OAB como serviço público independente, deve ser o Vaticano, né, a ocupar-se das atividades dos advogados que exercem função constitucionalmente privilegiada. E aí eles transcrevem aí a peça geniosa do Eros Grau, né, que trouxe essa figura alienígena chamada entidade sui generis para o Supremo que resolva essa questão. Não tem em nenhum ordenamento jurídico pátrio a figura de sui generis ou entidade ímpar. Só tem lá pessoa física, pessoa jurídica. Não sei que tipo de entidade é essa. Como se pode verificar, dos excertos acima, por mais que a Lei 8.906/94 tenha sofrido intervenções em algumas partes por controle abstrato de constitucionalidade, não há dúvidas de sua constitucionalidade em geral, tendo representado importante marco regulatório relativamente ao exercício da advocacia. Então, doutores, vou iniciar essa matéria com o doutor Hermenegildo, porque convenhamos, é uma peça altamente patética que eles apresentaram aí, doutor Hermenegildo. Doutor, meu presidente, um instantinho, Oi. por favor, antes do doutor Hermenegildo falar, deixa eu colocar a minha observação. Eu vejo que essa matéria, eu tenho um juiz aposentado que me conheceu quando era tenente no interior. Eu conversei com ele a respeito disso. Ele falou, não, coronel, isso aí não vai levar a nada, não. Entendeu? Eu vejo que nós sempre batemos nessa tecla e nós vamos ter essa barreira para enfrentar e vamos levar muito mais tempo do que nós entrarmos com uma ação direta para o MEC de danos morais e materiais por nos ter dado um diploma que, segundo o deputado Zé Medeiro, ele fala o controle de mercado, né? Diplomas sem validade. Qual a validade desse diploma? Nós somos formados padres? Então, eu acho que nós temos que atacar pelo MEC. E nós todos podem fazer o levantamento da faculdade de todos, com diploma registrado. Mas, doutor Lino, o que está se discutindo é a matéria
a nível de constitucionalidade, porque não é só a questão do se o exame é válido ou não é válido. Quando uma lei exige algo que essa lei não é válida, então você tem que começar pela etapa do nascedouro. Se essa instrução, se essa peça nós temos legislativa... até a lei, a 12.605, que a Dilma Rousseff assinou, e nós temos a lei federal, nós não podemos nunca, como advogada, dizer que nós não exercemos a profissão legalmente. Se existe uma lei federal que não é cumprida, o MEC não está nem aí. Então, eu acho que cada um de nós temos que entrar através da associação a nível nacional contra o MEC, porque todos nós somos bacharéis. E cadê? A PL 802... Doutor, nós somos advogados no inscrito, né, doutor? Doutor, todos nós somos advogados. Nós não somos inscritos, porque não podemos exercer esse famigerado AB aí, que é um monte... Mas nós não somos inscritos, doutor, naquela sigla, mas nós somos advogados mesmo. Pela lei maior. Mas então entra no processo com qualquer tribunal de justiça aí, vamos ver o que vai dar. Doutor Robson Ramos, o que lhe pareceu esse parecer? Eu parecer? Alguém, um filiado, entrar, eu, por exemplo, se eu entrar, O interessante é que eles não comentaram sobre a falsidade da assinatura. Isso está... A fala era minha, o doutor tomou a minha fala, doutor Carlos. Eles não... Como é que é, doutor? Desculpa. A fala era minha. Não, então, doutor, realmente, pela ordem, é o doutor Hermenegildo, sim. Desculpa. Boa noite, minha querida guerreira. Sim, pelo que nós conhecemos... Doutor Hermenegildo, só um pouquinho. Doutor Joffre, tenta fechar o seu microfone. Doutor Joffre, tenta fechar o seu microfone. O problema é meu... Desculpa, o problema é meu microfone? Será? É. Espera aí que eu vou fechar para você. Tá. Perfeito. Fechou. Perfeito. Pode prosseguir, doutor Hermenegildo. Depois, quando o doutor Joffre fizer o seu comentário, ele abre o microfone dele. Pelo que nós conhecemos da peça 7409, para começar, ela foi impetrada no STF e caiu nas mãos de um relator que realmente conhece o labor jurídico. Se essa peça fosse impertinente, eu tinha certeza que morria ali mesmo. Eu tenho certeza que o ministro, ele debruçou-se tão tal que ele intimou as partes para se defender. Agora, a Câmara está no direito dela se espernear, de colocar os seus fundamentos, as suas alegações, mas percebendo bem mesmo de próximo, de ver que ele foge do tema. Eles não abarcam o tema de frente, ele não encara de frente o tema. Né? Ele sai pela tangente, com as suas falácias, mentiras, escritas ali no documento, o seu argumento jurídico. Totalmente, realmente é uma aberração, doutor Carlos. Realmente sem comentário, essa defesa deles aí, esses argumentos deles da Câmara Federal. Realmente lá está cheio de pessoal da OAB, né, advogados da OAB, vão defender, obviamente, o seu lado. E nós vamos continuar atacando, porque quem está com a verdade, com certeza vencerá esse pleito. Com certeza. Quem anda com mentira vai até certo ponto, só que não vai a lugar nenhum. Chega a certo ponto, ele morre. E nós, da NAB, estamos corretíssimos em fazer o nosso papel, né, arguir o nosso direito para que todos nós sejamos alcançados com essa liberdade de laborar no mundo jurídico pátrio. Esse é o meu ponto de vista, doutor Carlos. Perfeito. Doutor Robson. O que eu vi sobre a contestação deles é que eles não contestaram nada. Eles fizeram, como o senhor disse, Ctrl-C, Ctrl-V. Perfeita observação. Perfeito. E os pontos que o senhor apresentou não foram contestados. Ninguém questionou a falsidade da assinatura, ninguém questionou os laudos periciais, nada foi questionado. Então, eles apresentaram
contestação formal, pro forma, mas não atacaram nenhum ponto que foi apresentado, como a falsidade da assinatura, né? Esse é o ponto muito importante. Não comprovaram que houve apreciação pelo plenário do projeto. O PL tem que ser discutido, debatido pelo plenário. Não basta chegar lá na mesa diretora e falar, aqui está o projeto, e passa batido. Como eles costumam fazer ali para aprovar as coisas, quem aprova fica em pé, quem discorda sai correndo. Esse tipo não é debater um projeto da importância, né, deste que trata de direitos fundamentais. Então, a questão deveria ser debatida no plenário, né, dar espaço para os parlamentares darem as suas opiniões, e não é assim que isso não aconteceu. Isso foi debatido dentro de uma comissão, e a comissão não tem competência para julgar, decidir de forma conclusiva sobre esse tipo de projeto. Isso é da competência do plenário, e passou batido também. Eles também não questionaram essa questão. Eles não deram uma resposta para essa questão. Então, veja só, eu acho que a gente ainda pode apontar, né, as falhas na contestação deles, mas eu espero que o ministro que vá julgar isso seja consciente e veja que eles não contestaram os pontos principais que foram alegados, especialmente ali os laudos periciais apontando a falsidade da assinatura. Não houve assinatura. Sem assinatura não tem sanção, não tem promulgação e não está valendo nada. Esse é o ponto principal. Perfeito. Doutor Maurício. Bom, doutor Carlos, eu corroboro da fala do doutor Robson, que realmente eles não fizeram menção daquilo que a ANAB colocou na ADI 7409. Eles não fizeram. Como o doutor mesmo falou, eles fizeram Ctrl-C, Ctrl-V. Agora, isto posto veio da advocacia da Câmara. A advocacia da Câmara, os advogados são de onde? Será que esses advogados que assinaram não são lá de dentro do Conselho Federal da sigla? Não estão enraizados no conselho da sigla? Porque para dar uma decisão desta, né, para falar, olha, e ainda dizer que nós estamos litigando, fazendo litigância de má-fé, sem observar realmente o que a ADI 7409 está pedindo, está trazendo à baila. Então, para mim, doutor, é anátema. Tudo que eles falaram ali é anátema. Não tem razão de ser. E esses advogados da advocacia da Câmara que deram esse parecer, todos eles, para mim, estão enraizados lá no Conselho Federal daquela sigla. Perfeito. Doutor Jofre Caldas, meu irmão. Olha, eu digo a vocês o seguinte. Antes eles ficassem em Albis, porque, como diz o nobre doutor Maurício Rabelo, como disse o nobre doutor Robson Ramos e o nobre doutor Hermenegildo, eles fizeram Ctrl-C e Ctrl-V, e o pior disso foi que eles não trouxeram nada que tinha que trazer em contestar as assinaturas e, no caso, ir de encontro justamente ao que nós, da ANAB, nesse caso, na ADI, acusamos o vício justamente da tramitação da lei. Eles não fizeram isso. E o pior, eles ainda foram confessos que, num trecho aí que eu vi, eles disseram
que não passaram justamente pelo plenário, que deles, da comissão, já foi direto para a sanção. Pronto. Aí agora, o que foi que eles fizeram? Morte súbita para eles. É o meu ponto de vista. Perfeito. Inclusive, doutor, só um detalhe importante. Quando eles apresentam Doutor, tem ali o rito. um pouquinho o áudio, doutor. Logo no início tem o rito, tramitar, segundo, esqueci o artigo agora, acho que é 42, inciso, esqueci o inciso do artigo do regimento interno, mas é um regimento, está escrito ali no PL, que ele vai tramitar dentro das comissões e não no plenário. Isso está bem declarado ali, porque eles citam o artigo do regimento interno e o inciso. Se eu não me engano, é artigo 23, inciso 2. Qualquer projeto para eles é sempre artigo 23, inciso 2. Ou seja, é para a comissão. E não, esse é o tipo de comentário que vai para a comissão e não para a Câmara. Então, não está identificado da forma correta. Se eles quisessem que tramitasse pelo plenário da Câmara, eles teriam que colocar lá, artigo tal, inciso 2, a linha, se não me engano, a linha G ou H. E não está assim. Então, eles não podem alegar que foi debatido pelo plenário, porque já está na tarjeta ali do PL, né? Ali indica a forma de tramitação, e ali a forma escolhida foi pelas comissões, o que é inconstitucional. Sim. Então, esse é um ponto que tem que ser mostrado ali, para deixar bem nítido para eles. É só ler aquela indicação do modo de tramitação. Ali você indica o artigo, o inciso e a linha, e não está. Ali está escrito que vai tramitar pela comissão. Então, eles não podem alegar que passou pelo plenário, porque não passou. Sim. Doutora Leonice, hoje foi um pouco atrasado, né? Boa noite. Está sem som, doutor? Está sem som. Espera aí, deixa eu ver se eu abro o microfone dela aqui. Pois é. Pronto, agora hoje está assim, uma benção. Problema de energia, Wi-Fi, joia. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Maurício, doutor Jofre, doutor Hermenegildo e doutor Lino. Se fosse seguir a tradição, eu ia virar bruxa. 6 homens e 1 mulher, a 7ª vira bruxa. 7º filho vira bruxa. Bom, eu já sou, né? Não preciso. Eu estava assim acompanhando, né, pela internet móvel, mas para entrar na live é meio que complicado com a móvel. Aí voltou o Wi-Fi e consegui entrar. Eu ouvi todos falando, né, da PEC 21, mas isso daí há tempos que eles vêm, desde aquela viagem que eles foram para fora, que o Dias Toffoli participou, e teve a fala deles lá, né, do semipresidencialismo. Então, isso vem sendo articulado há muito tempo, né, e é o que eles estão aí tentando fazer de tudo quanto é forma. Nós estamos presenciando isso. Quanto o doutor Lino, PEC 832, isso já está morto, sepultado e enterrado, porque não há o que se falar mais nisso. Porque uma vez que nós já temos essa ausência de votação do PL 2938, que deu origem ao 8906, que eles colocaram lá dentro do artigo 8º um edital de exame regulamentado no improvimento, não há nem que se discutir mais 832. Inconstitucionalidade formal e material já se sepultou, enterrou. Com uma falsificação de assinatura de um presidente da República, piorou, né? E eu estou falando bem rapidinho assim, porque todo mundo já falaram, daqui um pouco a live está se esgotando. Parecer, manifestação. Vocês observaram que eles deram, a Câmara, ela pegou, fez essa manifestação dela todinha aí, não preenchendo. E nós temos uma situação no criminal
que quando a sentença, o trânsito em julgado e vai para a execução, quando se aparecem novas provas, nós pedimos a revisão, né? E nós voltamos o processo na estaca para apresentar as novas provas para que ali dê a marcha processual. O que acontece com a DI 7409? Ela elevou elementos de novas provas da 8906 e do PL 2938. E o que eles teriam que fazer quando o relator manda para a Câmara, manda para o Senado, manda para a PGR, manda que não é a presidência não é obrigada a se manifestar, mas mandou para a presidência e mandou para a União. Tá? Eles teriam que se atentar que é uma nova DI, novas provas, e não teriam que voltar em julgados passados, como o Senado fez. O Senado ele foi buscar até a DI anterior da ANB, lá atrás, que o Gilmar Mendes disse que a ANB na época não tinha pertinência temática. Então, eles buscaram julgados passados, chegaram a buscar até o RE no Senado, do doutor João Volante, né, que foi julgado pelo RE. Aquilo lá já foi julgado. Isso daqui é uma nova DI, tem novas provas. Então, é uma outra situação. E é outra entidade, doutora. Oi? E é outra entidade. Não. Você está falando da ANB e ANAB? Sim, mas isso daí é um contrato, o contrato é o estatuto consolidado no cartório. Ela foi fundada em 2008, é uma outra razão social, não é outra entidade, é uma outra razão social, né? Com outro estatuto, com outros objetos dentro desse estatuto, né? Mas então a 6278 não pode ser arguída como matéria de debate, né? Não. Então, como tem novas provas, eles teriam que preencher o quê? Os requisitos do relator. Aqueles requisitos que o relator está enviando. Nós, quando temos um processo, quando o juiz eles nos coloca alguns determinados requisitos, nós não podemos ultrapassar aquilo que o juiz está perguntando. Foi a mesma coisa, quando o relator mandou para a Câmara, mandou para o Senado, eles teriam que responder os quesitos que o relator estava informando, e não ter feito da forma que fez. Outro detalhe, eles pegaram o PL 2938 e eles recortaram o timbre da OAB. O porquê que eles fizeram isso? Eles recortaram, pode ver que lá na resposta da Câmara não tem o timbre da OAB que foi colocado na comissão, o PL pela OAB. E quem está fazendo toda essa avaliação, essa manifestação, são o pessoal da própria OAB. Isso eu vou mais além, se não estiver sendo feito lá dentro do próprio Conselho e do próprio IAB, tá? Ela está vindo, a peça toda pronta. Pode ver que eles não atacaram a questão das novas provas, eles fizeram assim uma salada, um embromation violento ali dentro, falaram nada com nada. Eles não adentraram... Na verdade, contra fatos não há argumento. Não há, isso daí nós sabemos. Eles não adentraram na questão dos laudos, da falsificação, eles não adentraram na questão do provimento, que está lá, que é um dos requisitos, eles foram falar da questão da votação, aí vem o Senado, que vai na contramão, ele fornece uma certidão de objeto de pé, que não houve votação no Senado, e depois ele vai lá e diz que houve votação no Senado. Aí ele faz o quê? Ele vai lá, pega a DI 3026, que está falando da sui generis. Quem é que está falando aqui disso daqui? Nós estamos falando que não houve votação, que não seguiu o rito. São novas provas que estão na DI 7409. Então, esses os detalhes. É claro que eles vão fazer essa lambança todinha aí e vai caber, no caso, no STF, o relator, e lembrando que o voto não o julgamento não é apenas, a análise não é apenas do relator. Ele vai para plenário. Entendeu? Então, nós não podemos falar assim, não, se for só pelo voto do relator, o relator está pedindo. Na minha opinião, o relator vai ser imparcial nessa situação. Perfeito. Minha opinião. Vamos aguardar, né, os trâmites aí
E vamos dar continuidade nas demais ações que nós estamos trabalhando e vamos acompanhando o desenrolar. PGR não respondeu, União não respondeu e a presidência não respondeu. Já está fora do prazo? Não, eles têm prazo em dobro. Então, vamos aguardar. Doutor Robson Ramos, eles alegaram que a matéria não precisava ser em sede de plenário. Em sede de discussão de constitucionalidade pelo STF em sede concentrada. Mas só um adendo aqui, que eu dei uma pesquisada aqui, eu vi o artigo. O artigo do regimento interno que eu estava falando é artigo 24, inciso 2. Todos os projetos, eles colocam artigo 24, inciso 2. Isso não está dizendo nada. Doutor Robson, eles pularam também essa página que tem lá no PL? Eles também não colocaram essa página não, viu? Quando a gente abre ali o PL, está escrito ali, forma de apreciação, proposição sujeita à apreciação conclusiva pela comissão. E isso é absolutamente inconstitucional, né? Ali eles deveriam ter lido ali a linha E. Ali é que trata de questões que são de direitos fundamentais. Lê a linha aí para nós, doutora. Lê a linha aí para nós. Aqui. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência e as demais comissões, no que lhe for aplicável, cabe discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do plenário que lhes forem distribuídas. Discutir e votar projetos de lei dispensada a competência do plenário, salvo, presta atenção, salvo o disposto no parágrafo 2º, artigo 132, e excetuados os projetos de lei complementar, a linha A, de lei complementar, a linha B, de código, C, de iniciativa popular, D, de comissão, e relativos a matérias que não possa ser objeto de delegação, consoante o artigo 1º do artigo 68 da Constituição Federal. Esse é o ponto. Essa matéria que não pode ser objeto de delegação é que torna essa apreciação inconstitucional. O que não pode ser objeto de delegação para as comissões? Direitos fundamentais. Então, é aí que entra o direito do trabalho. Então, essa mudança, essa lei, ela trata de direitos fundamentais. Portanto, não poderia ser objeto de apreciação conclusiva apenas da Câmara. Doutor Robson, eu até vou contribuir com mais um detalhe. Porque se ela ataca garantias e direitos fundamentais, está previsto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que nem mesmo uma emenda à Constituição poderá ser editada visando arredar garantias de direitos fundamentais, ou suprir garantias de direitos fundamentais. Razão porque, se for adicionar ou adicionar essas garantias fundamentais, aí, logicamente, ela não está subtraindo, está adicionando. Mas quando ataca a garantia de direito fundamental, nem mesmo uma emenda à Constituição, o que dirá uma lei ordinária simples. E a resposta que eles deram não atacou esse ponto. Né? Esse ponto aí não foi mencionado. Ele está bem estampado ali no PL, que a forma de apreciação está sujeita, proposição sujeita à apreciação conclusiva. Isso é impossível. Não pode a comissão apreciar de forma conclusiva um PL que trata de direitos e garantias fundamentais. Simples. E não foi atacado esse ponto. Então, ou seja, eles não responderam nada. Só fizeram aquilo mesmo que o senhor disse, Ctrl+C, Ctrl+V, e não acrescentaram nada de novo.
e fugiram do assunto principal, que não foi apreciado pelo plenário, porque isso é confessado no próprio PL. O PL está estampado isso lá, está escrito ali. Eles também reconhecem de que ela saiu da comissão e foi para a CCJ do Senado. Eles reconhecem isso. Isso. E também não contestaram a assinatura falsificada, nem os laudos, né? Não, eles disseram que era uma Cíntia levantar essa hipótese. Litigância de má fé. Litigância de má fé, exatamente. Não, mas ele está falando de quem da assinatura lá na Câmara? Ele está falando da assinatura de Itamar Franco, porque na DI lá está questionando a assinatura e os laudos é do presidente da República, Itamar Franco. Então, mas ele, em vez de tratar do assunto Itamar Franco, ele foi, não, o Ulisses assinou, nós não estamos nem interessados. Por isso que eu estou te falando, olha o que eles estão fazendo, você entendeu? Eles não preencheram os quesitos do relator. Olha lá os quesitos do relator. Quais são os quesitos do relator? É a mesma coisa no processo. Quando nós recebemos um processo, nós temos alguns quesitos para responder naquele processo, nós vamos atacar os quesitos do processo. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram. Eles fizeram de tal forma para dar aquela enrolada assim, ó, e acabou, desculpa, acertando o pé. Porque, gente, é um absurdo, o absurdo que eles fizeram nessa manifestação. Não apenas da Câmara, como do Senado também. O Senado, ele não está se atentando que é uma DI nova, que é provas novas que estão dentro da DI, aí ele vai lá buscar já julgados, vai lá e responde. Eles estão subestimando a capacidade, você entendeu, dos advogados? Só pode. O doutor Jackson Andrade está dizendo, o artigo 336 incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Pois é, eles além de não produzirem, mas eles não produzem prova nenhuma, né? Mas eu acho que ele está dizendo aqui que incumbe, né, ao réu a alegar na contestação. Isso daí é no recurso. É no recurso. O recurso é acima. É isso que ele está dizendo aí. Certo. Eu também, pode ser na inicial, doutora, na contestação. Na inicial teria que ter sido, ó, já foi a fase da inicial, agora é só no recurso. Não, mas eles alegam, a Câmara alega... Ele está falando aqui que incumbe ao réu alegar na contestação. Ele pode contestar? Pode. Toda a matéria de defesa. Aqui ele teria que estar o quê? Expondo as razões de fato, né, de direito, que impugna o pedido do autor. Mas nesse caso aqui, ele não está fazendo, ele não está produzindo as provas, ele não está seguindo o requisito da ADI. Sim, e é por essa razão que eles destoaram de toda a defesa. Destoaram, porque eles simplesmente não atacaram nada dos pedidos do autor. Nada. E aqui cabe também depois o autor, já no grau de recurso, entendeu? Contestar também tudo isso daqui. Então é isso, doutores. Agora, o Senado não atacou a matéria também, não se defendeu de nenhuma acusação, e quero só fazer aqui um adendo, um esclarecimento do que aconteceu no Senado. A CCJ recebeu o PL da CCJ da Câmara e foi autuado como PLC 88 no Senado. Aí tramitou na CCJ e foi enviado à presidência da mesa da Câmara, do plenário da Câmara, para leitura, mas não para votação. Tanto é que o Eduardo Suplicy pediu para que houvesse votação nominal dos senadores, o que foi rejeitado. Isso está lá no rito do processo de tramitação do PL, do PLC 88. Então, não houve votação nem na Câmara e nem no Senado. Isso não é eu que estou dizendo aqui. Nós temos isso tudo documentado naquele rito do processo de tramitação do PL 2938 e do PLC 88. Então, não há o que discutir.
eles mesmos reconhecem na Câmara de que ele saiu da CCJ da Câmara e foi para a CCJ do plenário. Não há o que contestar. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma live. Eu gostaria de, inicialmente, pedir as considerações do Dr. Robson. Começamos por ele, porque o assunto é tão grande e tão vasto, tão extenso, que nós poderíamos ter mais 1 hora, 2 horas aqui para falar sobre isso. Mas vamos deixar para a próxima segunda-feira, temos mais notícias importantes para divulgação. Dr. Robson, para suas considerações. Bom, eu só queria acrescentar um ponto que é interessante. A ANAB sempre traz novidades, né? Recentemente, o presidente da Câmara, nos Estados Unidos, foi deposto, tiraram ele do cargo. Por quê? Porque ele não procedeu como os partidos pretendiam, queriam que ele agisse. Ele não foi coerente com aquele discurso que o elegeu, e por isso ele foi retirado do cargo. Esta é uma coisa que nós temos que copiar aqui no Brasil, que aqui o presidente da Câmara e do Senado, eles entram e não saem mais. Deveriam ficar 2 anos apenas, mas eles estão sendo reeleitos, apesar da Constituição proibir isso. Então, a Constituição proíbe a reeleição, mas eles são eleitos, ficam no cargo e fazem qualquer tipo de barbaridade e não são removidos do cargo. Então, a ideia é que a gente propõe uma mudança no regimento interno, coloque uma regra ali, onde, quando o sujeito se torna dono da Câmara ou dono do Congresso, um deputado acima dos demais deputados, ele tenha que ser removido do cargo. Isso é uma coisa que a gente tem que trazer de lá dos Estados Unidos para cá. Boa noite a todos. Foi um prazer ter a companhia de todos vocês. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Robson Ramos. Dr. Maurício, para suas considerações. Bom, doutor, eu só vou usar um pouquinho aqui, um minuto a mais, só para tentar aqui esboçar e responder. Um doutor, que é o Wilson Kate, que ele colocou assim: doutores, foquem no direito dos bacharéis, olha só, os direitos dos bacharéis poderem advogar e não destruir a OAB. Doutor, todas as lives que temos aqui no canal da NAB, toda segunda-feira, e tudo que nós estamos fazendo aqui, será que nós não estamos focados no advogado da lei maior? Será que nós não estamos focados, só respondendo o doutor aqui, que ele disse que nós tínhamos que focar nos bacharéis e não destruir a OAB? Doutor Maurício, quem que é o nome de quem que é? Wilson Kate Hayashida. Doutor Wilson Kate, o doutor que desde o ano passado, antes dele ir lá prestar esse exame e tirar essa carteira agora recentemente, ele afirma que ele mandou todos os e-mails para se inscrever na ANAB e que nunca recebeu retorno. Por várias vezes eu falei para ele que não chegou a documentação dele junto à ANAB. Hoje ele está querendo fazer o quê? Dizer o quê? Que o advogado o quê? Que bacharéis? O senhor é o quê? O seu diploma está escrito o quê? Até pouco tempo tu era o quê? Agora você se sente o advogado? Doutor Wilson Kate, vai fazer sashimi. Boa noite para o senhor. Bom, então já está respondido, nem preciso mais. Doutores, olha, mais uma vez é um prazer participar da live, doutor Carlos, doutor Robson, um prazer imenso, doutora Léa, doutor Jofre, doutor Menegildo, doutor Lino, e também a todos que estão nos assistindo, todos os doutores, internautas. É um prazer e agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Maravilha. Eu quero só pedir desculpa, tá? Mas é porque eu sei que esse doutor Wilson Kate está dentro de um grupelho que eles ficam assim, sabe, tricotando. Eles não sabem falar outra coisa a não ser a ANAB. Fala, vai lá, faz alguma coisa, vai lutar pelos direitos. Você não quer se juntar junto à ANAB? Vai pra lá, cara. Mas, pelo amor de Deus, parem, esquecem o nome da ANAB. Se vocês não prestam para se juntar, para somar, para lutar,
Vá para lá, pelo amor de Deus, mas esquece o nome da NAB. Vocês ficam tricotando o dia inteiro, vocês são pior que fofoqueira de portão, cara. Maravilha. Doutor Lino Lima de Aguiar, para as suas considerações. Está sem áudio, doutor. Uma boa noite a todos. A doutora Léo, ela é uma pessoa que ela não pode nunca abandonar a gente nesse barco, porque ela tem a resposta para dar na ponta da língua. Olha, agradeço a participação de todos os panelistas, de todos os doutores aqui nesse momento. Fico satisfeito de fazer parte desse seleto grupo. Entendeu? A todos uma boa noite. E a doutora Léo, a senhora é fera. Uma boa noite. Doutor, não, eu só... Boa noite a Ô, todos. doutor Lino, eu só não aguento isso, sabe? O povo tem muito de ficar falando de mulher. Mas quando você vê um grupo que tem um monte de advogados, de homem, que fica tricotando o tempo todo, o outro que deveria estar fazendo sashimi, deveria estar fazendo sei lá que diacho, vem perturbar a NAB, cara. Ele fica falando que ele mandou um monte de vezes. Ele me mandou um print lá, que eu não sei para onde que ele mandou aqueles arquivos lá, que não dá para entender nada com nada. Ele deve ter mandado para o Japão, para a China, para qualquer outro lugar que tem, ou é rasgado, porque não é possível. Apesar que ele já tem até... Bom, deixa para lá, né? E quer falar para a NAB cuidar dos bacharéis de direito e em querer destruir a obra. Ele é o quê, cara? Ele é o quê? Ele é médico com diploma com inscrição lá, com pedaço de plástico agora. E o pior é que ele quer vir para a ANB, viu? O pior é que ele quer vir. Ele está insistindo para vir para a ANB. Imagina o que é que essa coisa vai somar aqui dentro. Perfeito. Doutor Francisco Ribeiro de Souza Júnior, caso o doutor queira participar, na semana que vem vamos dar o link para o doutor, porque hoje está um pouco complicado. Tá bom, doutor? Ele pediu acesso ao um canal para participar, para falar um pouco sobre essa questão dos deputados. Então, semana que vem, caso esteja disposto, a gente pode confirmar com a doutora Léo para que telefone a gente manda o link, ele pode participar sim, sem problema nenhum. Quem, doutor Carlos? É o doutor Francisco Ribeiro de Souza Júnior. Ah, tá. Doutor João Caldas, meu irmão, para suas considerações e despedida de hoje. Está fechado, doutor. Do mundo jurídico. Pois é, então foi mais uma live, foi um grande prazer, entendeu, estar junto com pessoas de alta estirpe, como Dr. Carlos, Dr. Robson Ramos, Dr. Maurício Rabelo, Dr. Lino, que eu estou tendo o prazer de conhecê-lo agora, doutora Leonice e Dr. Hermenegildo Ribeiro. Uma boa noite a todos. Perfeito, maravilha. Muito obrigado, doutor Hermenegildo. Maravilha, muito obrigado, doutor Hermenegildo. A palavra é sua, doutor. Foi um prazer estar com os nobres causídicos. Boa noite, doutora Leonice, doutor Maurício Rabelo, grande jornalista, doutor João Caldas, grande guerreiro, doutor Robson Ramos, doutor Lino, a conheço já, e o meu mestre, doutor Carlos Schneider. Um prazer estar com vocês, estamos na luta, e dizer para os nossos nobres causídicos de todas as regionais que tenhamos paciência, que a vitória está às portas. Vamos pensar positivo, porque as palavras têm poderes. Se nós galgarmos sempre na positividade, com certeza o sucesso vai realmente acontecer para cada um de nós, que somos esses lutadores por liberdade da nossa advocacia brasileira. Boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês e seus familiares. É isso. Maravilha. Muito obrigado, doutor Hermenegildo, meu grande mestre aí do Piauí, nosso presidente da ANAB Piauí. Doutora Léo, para suas considerações. A doutora Léo chegou um pouco atrasada hoje por conta da falta de energia, é isso, né? Falta de cajuína. Eu estou esperando a cajuína.
Dia 1º, dia 2 eu vou tomar cajuína. Ó, só que é assim, doutor Carlos. Né? E o robalo, doutora. O robalo. Mas não, robalo pro senhor. O meu é cajuína. Cajuína. Nossa, que delícia. O povo não sabe o que é bom. Gente do céu. Deixa eu falar uma coisa aqui, olha. Eu cheguei um pouquinho atrasada, com a falta de energia, mas ela veio com uma alta tensão assim, que o Kate conseguiu me, fazer extravasar essa energia. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. E assim, vamos fazer uma leitura melhor da inicial, do relator, dos quesitos, que é uma nova ADI, tá? E aquilo que a Câmara se manifestou, que o Senado se manifestou, e vocês vão chegar à conclusão que eles não estão respondendo os quesitos do relator, entendeu? Eles estão fazendo, assim, uma salada, você entendeu? Para tentar mascarar uma coisa que não tem jeito. É que nem quando nós passamos maquiagem, pegamos depois, assim, vamos fazer a limpeza, tiramos tudo, aí ela vai ficar dessa forma. Terrível! Tá. Terrível! Depois da maquiagem, fica terrível! Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. E eu esqueci de dar parabéns aos nossos advogados da ANAB na inicial, aos advogados da OAB. Não adianta que eles falam assim, fala da OAB, tá dando boa noite. É claro que eu estou dando boa noite para os advogados da OAB. Os advogados da OAB, a maioria deles são vítimas de tudo isso. Exatamente. E eles sabem, muitos sabem do crime, né? Muitos sabem, mas muitos não sabem, doutor Carlos. Muitos não sabem, muitos estão tomando conhecimento agora, viu? Muito em breve, mais uma semana no máximo, aí já eles vão começar a saber. Então tá, doutora Léo, doutor Maurício, doutor Robson Ramos, meu irmão, doutor Lino Lima Aguiar, meu grande mestre, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, o meu querido irmão, doutor Jofre Caldas, que já saiu do estúdio, né? Quero aqui declinar a minha homenagem a cada um de vocês por abrilhantarem esse nosso encontro às segundas-feiras, notadamente no dia de hoje. Aos nossos internautas, nós gostaríamos de trazer muito mais informações, porque o tempo é curto, né? 1 hora, 1h30 passa muito rápido, mas semana que vem nós teremos muitos assuntos para o nosso encontro da próxima segunda-feira. Vai ter tanto assunto para os grupelhos. Sim, E quero chamar a atenção para aqueles que se inscreveram ou se inscrevem para participar do 2º Congresso Brasileiro em Canela, da ANAB, nos dias 1º e dia 2, lá no canal da ANAB. Quando vocês reservarem, eventualmente, o hotel, coloquem lá no cupom 2º Congresso Brasileiro ANAB, tudo junto, porque esse cupom, esse congresso outorga ou permite um desconto de 10% na hospedagem. É importante escrever naquela parte do cupom, quando faz a reserva, colocar 2º Congresso ANAB. Então, ali... até mesmo pela agência também, quem está fazendo pacote, também passa a informação também para a gente, porque ela informa lá também. Inclusive para quem quer fazer pela agência, está aí na tela, né? Pode fazer, eles têm todo um trabalho iniciado, mobilizado para fazer essa inscrição, com reserva de passagem, hotel, enfim, traslado, é muito importante. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, aos nossos queridos internautas, muito boa noite, que todos tenham uma ótima semana abençoada. E se você gostou do vídeo, dê seu joinha, é muito importante para nós. E compartilhe, obviamente. Inscreva-se no canal, porque as informações que nós vamos trazer daqui para frente são cada vez mais substanciadas, com maior conteúdo. Vamos ter muitas notícias em breve. Então, que Deus abençoe. Que a ANAB, né, doutor Carlos? A ANAB não é só assunto bacharéis. A ANAB é um conteúdo jurídico que faz parte do dia a dia do advogado. O advogado não se discute só exame de ordem, o PL, não, ele discute o que está acontecendo dentro da Câmara, do Senado, dentro do país, num contexto geral. Ele discute a situação política do nosso país, ele discute os direitos que estão sendo surrupiados,
ele discute um conteúdo, é tudo, porque tudo nós chegamos num único local, num único lugar. Perfeito, maravilha. Semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais uma live da ANAB. Muito boa noite a todos, um grande abraço. Boa noite, que Deus abençoe a todos.